Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Eric e hoje vamos iniciar o capítulo Retas e Ângulos. Vamos tratar nessa aula de hoje em específico sobre reta. O que veremos nessa aula de hoje? Dar início a um eixo temático muito importante da matemática que se chama geometria. Geometria é a parte da matemática cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Então, é o estudo daquelas figuras, de triângulos, de quadrados, de retas, né, que é o que a gente vai tratar em específico na aula de hoje, e dentre tantas outras coisas que a gente pode ver na geometria. Né? Como eu disse, vamos tratar em específico das retas, vamos ter a noção de reta, como ela é representada. Também vamos ver as partes de uma reta e posições relativas de duas retas em um plano. Vamos iniciar. Entende-se por ente primitivo tudo aquilo que não pode ser definido. Na geometria há três conceitos primitivos: o ponto, a reta e o plano. Mesmo sem defini-los, podemos aplicá-los no estudo da geometria. Uma corda bem esticada passa a ideia de uma reta. Se a gente olhar aqui essa imagem, ó, essa corda aqui esticada aqui são as fitas usadas na prática de slackline, que é um esporte. Isso aqui dá uma ideia de uma reta. Esse ponto que eu estou utilizando aqui vermelho, que está se mexendo, ele pode ser considerado um ponto. A gente não pode definir por ser considerado um ente primitivo. Mas a gente tem a noção de que essa coisa vermelha aqui mexendo é um ponto, essa linha aqui é uma reta, entendeu? Então, pessoal, a gente vai ver muito isso na geometria. Reta, plano e ponto. Só que a gente não vai ter como defini-la, tipo, o que é um ponto, o que é uma reta. Isso não vai acontecer. A gente só vai ter a noção. Coisas que a gente já sabe. Observe a representação de uma reta R formada por infinitos pontos, entre os quais estão distintos A e B. Primeira coisa, percebam que uma reta sempre vai ser representada por uma letra minúscula. A reta R, o R minúsculo aqui, formado por infinitos pontos. Ou seja, pessoal, uma reta ela contém infinitos pontos numa reta. Primeira coisa. Entre os quais estão distintos os pontos A e B. Então, desses infinitos pontos contidos nessa reta R aqui, ó, vermelha, tem o ponto A e tem o ponto B. Olha como é que eu posso representar reta R ou AB. Então eu coloco dois pontos que estão inseridos nessa reta e coloco aqui essa representação com uma seta que tenha um ponto nas extremidades. Então essas são duas formas de representar uma reta. Ou seja, os pontos A e B pertencem à reta R, já que eles estão sobrepostos aqui nessa reta. Então, ó, o ponto A, como ele está na reta, ele pertence a essa reta R. E o ponto B também. Vamos lá aqui para partes de uma reta. A gente vai considerar essa reta R aqui, ó, e os pontos A, B e O. Lembrando, ó, a reta está representada por uma letra minúscula e dentre os infinitos pontos contidos nessa reta está aqui representado o A, o O e o B. E eles estão representados por letras maiúsculas, né? Então, isso aqui é uma reta que contém três pontos. Aí, ó, o ponto O ele vai dividir a reta R em duas partes. A reta R1 e a reta R2, que passam pelos pontos A e B, respectivamente. Ou seja, a reta R1 passa o ponto A e na reta R2 passa o ponto B. É como se a gente fosse dividir essa reta R em duas retas, a R1 e a R2. Ó, chamamos R1 e R2 de semirretas e o ponto O de origem das semirretas. Assim temos. Ou seja, pessoal, a semirreta ela é uma parte de uma reta, que ela vai estar definida pelo ponto O e A, que é a R1, e pelo ponto O e B, que é a R2. Então aqui temos duas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB. Então, ó, aqui a primeira semirreta de origem O, que passa pelo ponto A. Olha como é que a gente representa aqui, ó, as duas letras maiúsculas, dois pontos, o ponto O e o ponto A, e a setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, quando tem duas letras maiúsculas que representam os pontos e a setinha aqui em cima, significa que eu estou tratando de uma semirreta. E como é que eu faço a leitura disso?
Lemos a semirreta OA. Essa R1 aqui é a semirreta OA. Por que OA? Porque ela tem origem no ponto O e passa pelo ponto A. Esse traço aqui significa que a reta ainda continua aqui. Entendeu? Ela tem um início, mas não tem um fim. Isso é uma semirreta. Igualmente essas outras retas aqui, ela é infinita tanto para essa direção quanto para a outra direção, quando tem essa setinha aqui representada. Ou seja, uma reta, ela não tem início e nem fim. Já a semirreta tem um início, mas não tem um fim. Essa aqui é a semirreta R1. Agora vamos para a segunda semirreta, que ela tem início em O e passa pelo ponto B. Como é que a gente lê? A semirreta OB. Então a gente viu aqui a primeira parte de uma reta, que é a semirreta. Considere a reta R e os pontos A e B distintos pertencentes a R. A reta R aqui e os pontos A e B, ou seja, são pontos diferentes. E apesar de diferentes, ambos pertencem a essa reta R. Chamamos de segmento de reta a parte da reta compreendida entre dois dos seus pontos, incluindo esses pontos. Ou seja, aqui essa reta ela é infinita para essa direção e é infinita para essa outra direção. E o segmento de reta, ele tem um início e tem um fim. E qual é o início dela e o fim dela? São pontos. Ou seja, isso aqui é um segmento de reta, o A e o B. A parte da reta está compreendida entre dois dos seus pontos. Ou seja, se é um segmento de reta, ela é uma parte de uma reta, que tem início em A e tem um final em B. Então, o segmento de reta limitado por A e B pode ser assim representado por AB ou BA. Pessoal, então, esse AB aqui significa os pontos de origem da reta. Ou seja, tem origem em A e final em B, ou tem origem B e finaliza em A, independentemente assim da forma que você enxerga. Essas duas formas de representações estão corretas. Denominamos os pontos A e B de extremidades do segmento. A reta R é a reta chamada de reta suporte do segmento. Ou seja, pessoal, esses pontos aqui são as extremidades do segmento. Já essa reta R aqui, que está sobreposta em cima do segmento de reta, ela é chamada de reta suporte. Assim como no exemplo anterior, aquela reta R que passava as duas semirretas são chamadas de reta suporte. Então, pessoal, o que foi que a gente viu aqui até agora? A gente teve noção que é uma reta, que ela é representada por uma letra minúscula e a reta é composta por infinitos pontos representados por letras maiúsculas, né? E a reta é infinita, tanto para uma direção quanto para a outra. Já uma semirreta, ela tem uma extremidade, mas ela não tem fim. Já o segmento de reta, ela tem início e tem fim através de um ponto. Então vamos aqui agora para posições relativas de duas retas em um plano. Duas ou mais retas contidas em um mesmo plano são chamadas de coplanares. Bom, pessoal, a noção de plano, como plano é uma noção primitiva, então não tem necessidade de uma definição. Mas, para a gente ter uma noção, um plano pode ser considerado, por exemplo, o chão que a gente pisa, ele é um plano. É uma folha de papel, também pode ser considerado um plano. Um plano é meio que se fosse uma superfície plana, como se fosse uma mesa, por exemplo. Então, quando essas retas que a gente falou nas aulas anteriores estão inseridas, estão contidas dentro desse mesmo plano, elas são chamadas de coplanares. Duas retas coplanares podem ser classificadas ou seja, se essas duas retas estão contidas no mesmo plano, elas podem ser ou retas paralelas, ou seja, retas paralelas são aquelas retas que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se tocam em nenhum momento. Esse plano aqui, o plano, ele vai ser sempre representado por uma letra grega minúscula, esse alfa aqui, essa letrinha chamada de alfa. Eu sei que aqui, são letras minúsculas, então significa que isso aqui são duas retas. E esses tracinhos aqui estão representando que elas são infinitas. Eu posso prolongar o quanto possível que essa reta aqui não vai ter um fim. Então eu prolongo aqui. Posso imaginar aqui que quanto mais eu prolongar, em nenhum momento elas vão se tocar. Por quê? Porque os pontos
eles estão, os pontos, os infinitos pontos contidos nessas retas, eles são equidistantes, ou seja, estão sempre aqui, ó, na mesma distância um do outro. Então a gente vai indicar retas paralelas através dessas duas barras aqui, ó. Indica-se, ó, R é paralelo a S. E também elas podem ser concorrentes, quando possuem um único ponto em comum. O que a gente percebeu aqui? Que ela está no mesmo plano, então elas são coplanares, e temos essas duas retas, S e R. Ou elas são concorrentes por quê? Porque elas possuem esse ponto O aqui em comum. Ou seja, elas não são paralelas, porque elas se tocam em algum ponto. Quando as retas se tocam em algum ponto, elas são retas concorrentes. Vamos aqui para uma observação. Ó. As retas concorrentes, ou seja, retas que estão no mesmo plano e que possuem um ponto em comum. Quando elas formam quatro ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Pessoal, isso aqui também é muito importante na geometria. Olha o sinal aqui que indica que os ângulos que estão formando ângulos retos. 90 graus aqui, ó. Essa aqui é a representação. E como é que indica? Ó, R é perpendicular a esse, ó, esse símbolozinho aqui. E como é que a gente lê? R é perpendicular a S. Denominamos retas coincidentes aquelas que possuem todos os pontos em comum. Enquanto as retas concorrentes têm apenas um ponto em comum, as retas coincidentes têm todos os pontos em comum. Ou seja, ó, esse aqui é um plano alfa e esse aqui são duas retas. Ó, essas duas retas aqui elas estão sobrepostas uma acima da outra. E isso significa que elas são retas coincidentes. Como é que eu represento? R é coincidente a S. Denominamos retas reversas aquelas que não são coplanares. Ou seja, são retas que não estão no mesmo plano. Retas reversas. Ó, R e S são retas reversas. Elas estão em planos diferentes, então a gente pode considerar elas como retas reversas. E só lembrando que elas não têm nenhum ponto em comum, né? Pois estão em planos distintos. Agora, pessoal, para finalizar o que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente vai fazer essa atividade aqui bem rápida. Classifique as retas abaixo como paralelas ou concorrentes. Se forem concorrentes, escrevam se são perpendiculares ou não. Ou seja, pessoal, as posições relativas de duas retas, ela é o quê? Ou é paralela ou é concorrente. Ela é paralela quando não tem pontos em comum e ela é concorrente quando tem um ponto em comum. E quando elas são concorrentes, elas podem ser perpendiculares quando formam ângulos de 90 graus entre elas. A letra A são duas retas que elas se tocam, tem um ponto em comum aqui, ó. Vou colocar aqui esse ponto vermelho aqui, ó. Esse é o ponto que elas têm em comum. Então, se elas têm um ponto em comum, elas são retas concorrentes. Na letra B, ó, elas não se tocam em nenhum momento. E por mais que eu prolongue, vai dar a ideia de que elas não vão se tocar, porque elas estão numa distância aqui, ó, de uma determinada distância que não permite que elas se toquem. Então, significa que elas são retas paralelas. Na letra C, vamos imaginar aqui que elas estão prolongadas aqui. Imagina só aí essas retas prolongadas. Em algum momento elas vão se tocar, mais ou menos bem aqui, ó, se eu prolongar. Então, significa que apesar de nessa imagem não estar tendo ponto em comum, no momento que eu prolongar elas vão se tocar. Então, significa que elas são retas concorrentes. A letra D está nítido, né, que é uma reta concorrente, porque tem um ponto aqui em comum. Letra E, da mesma maneira da letra C. Ó, em algum momento, elas vão se encontrar aqui quando eu prolongar essas retas. Então, significa que são concorrentes. Letra F, apesar de eu prolongar aqui, não vai ter momento em que elas vão se tocar, ó, porque eu vou prolongar aqui para cima, para baixo, e elas não vão se tocar em nenhum momento. Então, significa que elas são paralelas. Letra G, concorrentes. Letra H também vai ser concorrente porque eu vou prolongar e vai ter um momento em que elas vão se tocar. E na letra I, elas são concorrentes e são perpendiculares porque estão formando quatro ângulos de 90 graus aqui. Bom, pessoal, então a nossa aula foi basicamente essa. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Muito obrigado por terem assistido até aqui.